Olá, bem-vindo ao canal Escuridão do Além. Neste vídeo vai ter compilado de lendas urbanas que está no canal Compilação de Lendas. As Lendas das Sereias. As lendas das sereias são tão antigas quanto o mar, e tão profundas quanto os mistérios que ele esconde. Essas criaturas metade humanas, metade peixes, têm fascinado a humanidade por milênios, aparecendo em mitologias e folclores ao redor do mundo. Na Grécia Antiga, as sereias eram temidas por seu canto sedutor, capaz de levar os marinheiros à loucura e à morte. Nas rochas traiçoeiras na Irlanda, as merrows, ou sereias irlandesas, eram vistas como presságios de desgraça. A figura da sereia também aparece como símbolo de poder e riqueza em Varsóvia, Polônia. Acredita-se que uma sereia é a protetora da cidade, e sua imagem é venerada em estátuas e no brasão da cidade. Essas narrativas não são apenas histórias para entreter, elas refletem os medos, esperanças e a reverência que os humanos têm pelo desconhecido e pelo poder da natureza. As sereias podem não ser reais no sentido biológico, mas elas existem na imaginação coletiva, nos ensinando sobre os mistérios do mundo natural e a cautela que devemos ter ao navegar pelas águas da vida. Elas nos lembram que, por mais que avancemos em conhecimento e tecnologia, ainda há aspectos deste mundo que permanecem inexplorados e talvez inexplicáveis. As sereias são o canto do mar, um chamado para o mistério, a aventura e, às vezes, o perigo. Elas são a personificação da beleza sedutora e do terror que podem coexistir na natureza e dentro de nós. As Banshee. As Banshee provêm da família das fadas, e é a forma mais obscura delas. As Banshees eram como seres que previam a morte. Seu grito poderia ser ouvido a quilômetros de distância, e poderia estourar até mesmo um crânio. As Banshees resumidamente eram consideradas mensageiras da morte, algo sobrenatural. Tradicionalmente, quando uma pessoa de uma aldeia irlandesa morria, uma mulher era designada para chorar no funeral. Seus traços mais característicos são seus olhos, que se tornaram cor de fogo após séculos de choro e lamento pelas pessoas que tanto amaram em suas vidas terrenas. Descritos comumente como mulheres altas, esqueléticas, de cabelos brancos escorridos, usam geralmente um vestido verde coberto por um manto cinzento, com capuz. Às vezes, porém, podem aparecer na forma de uma mulher pequena e velha, ou de uma jovem belíssima, de cabelos dourados ou negros e de roupa vermelha. Em algumas histórias, Banshees aparecem também como homens. Estes possuem olhos cor de mel ou verdes, longos, encaracolados, cabelos castanhos e corpo magro. A lenda urbana de Bloody Mary. A lenda urbana de Bloody Mary, conhecida em português como Maria Sangrenta, é uma das histórias mais arrepiantes que circulam no imaginário popular. Segundo a lenda, ao pronunciar o nome Bloody Mary 3 vezes diante de um espelho, em um ambiente pouco iluminado, evoca-se o espírito de uma mulher atormentada que aparece refletida no vidro, muitas vezes acompanhada de fenômenos sobrenaturais ou maldições. As origens dessa lenda são tão diversas quanto as culturas. A figura de Bloody Mary é frequentemente associada a rituais de passagem e tabus, como a transição para a puberdade e o primeiro ciclo menstrual. A lenda, com suas variações, parece refletir os medos e ansiedades humanas em relação ao desconhecido e ao proibido. O espelho, elemento central da lenda, é historicamente considerado um portal para outros mundos, um reflexo da alma, e um revelador de verdades ocultas. A lenda de Bloody Mary persiste no tempo, adaptando-se e evoluindo com as sociedades que a contam. Seja como uma história de terror para assustar os mais jovens em festas do pijama, seja como um mito urbano que desafia os mais corajosos a confrontarem seus medos, Maria Sangrenta continua a ser uma presença enigmática e perturbadora na cultura popular. E você, teria coragem de chamar por Bloody Mary diante do espelho? Ou prefere deixar essa lenda nas sombras, onde talvez algumas histórias devam permanecer? A escolha é sua, mas lembre-se, algumas lendas são mais do que simples contos, elas são reflexos de nossos medos mais profundos e da eterna curiosidade humana sobre o que reside além do véu da realidade. A lenda urbana da carroça sem cavalo. A lenda urbana da carroça sem cavalo é uma das histórias mais misteriosas e fascinantes que circulam nas noites de São Francisco do Sul, em Santa Catarina. Disse que, em noites de nevoeiro, quando o silêncio é apenas quebrado pelo som distante das ondas do mar, uma carroça sem cavalo pode ser ouvida vagando pelas ruas da cidade. Este fenômeno sobrenatural tem sido relatado por moradores locais há anos, alimentando a imaginação e o medo de quem ouve falar dela. Segundo relatos, a carroça é acompanhada por um som metálico e arrastado, como se estivesse carregada com objetos pesados e barulhentos. Alguns dizem que a carroça é puxada por uma força invisível,
Enquanto outros acreditam que é guiada pelo espírito de um carroceiro que foi morto injustamente e agora busca vingança ou redenção, a lenda também menciona que quem se atreve a seguir a carroça nunca é visto novamente, como se fosse tragado pela névoa junto com um misterioso veículo. A origem dessa lenda é incerta, mas muitos acreditam que ela reflete as crenças e medos da comunidade local. A lenda urbana da comadre Florzinha. A lenda urbana da comadre Fuluzinha, ou comadre Florzinha como é por vezes chamada, é uma das mais fascinantes e misteriosas do folclore brasileiro. Originária do nordeste do país, essa figura é frequentemente associada à proteção da natureza, agindo como uma guardiã das florestas e dos animais que nelas habitam. A comadre Fuluzinha é descrita como uma entidade de longos cabelos negros, que vive na mata defendendo a fauna e a flora contra aqueles que pretendem causar-lhes dano. Disse que ela é capaz de realizar travessuras, como trançar as crinas dos cavalos e abrir porteiras de fazendas, para desorientar caçadores e outros que entram na floresta com intenções malévolas. Seu assobio potente é um dos seus maiores poderes, sendo um sinal para que os viajantes se mantenham atentos. Um som baixo pode significar que ela está próxima, enquanto um som alto indica que ela está distante. A lenda também conta que a comadre Fuluzinha pode ser apaziguada com oferendas, como pote de mingau, mel, confeitos e fumo. Esses presentes são uma forma de ganhar sua afeição e, possivelmente, de receber ajuda para encontrar o caminho de volta para casa, caso alguém se perca na mata. Lenda da Tek-Tek. É uma lenda urbana japonesa sobre o fantasma de uma colegial, onde seu corpo foi dividido ao meio por um trem depois que ela ficou presa. Ela é uma Onri, ou um espírito vingativo, que espreita em áreas urbanas e perambula pelas estações de trem à noite. Como ela não tem mais uma parte inferior do corpo, ela viaja com as mãos, arrastando a parte superior do tronco e fazendo um som de arranhão ou tec-tec, produzido por seus cotovelos ou pela ponta de seu corpo bisseccionado raspando o chão. Se ela encontrar um indivíduo, ela o perseguirá e o cortará ao meio na cintura, matando de uma forma que imita sua própria desfiguração. Ela é um exemplo poderoso de como as lendas urbanas podem se tornar parte do tecido cultural, influenciando a arte, o entretenimento e até mesmo a maneira como as pessoas interagem com o mundo ao seu redor. As lendas urbanas, como o Tek-Tek, são mais do que apenas histórias. Elas são um reflexo das ansiedades, medos e crenças de uma cultura, e continuam a evoluir e a se adaptar com o passar do tempo. Para aqueles que se interessam pelo sobrenatural e pelo folclore, a lenda de Tek-Tek é um lembrete fascinante de que, mesmo na era moderna, as histórias antigas ainda têm o poder de assombrar e encantar. Ela nos convida a explorar os cantos escuros da imaginação humana e a considerar as possibilidades infinitas que existem além do que é visto e conhecido. A lenda urbana Ikiei-manto. No coração das lendas urbanas japonesas, reside uma história que tem arrepiado a espinha de muitos ao longo dos anos, a lenda de Akamanto, traduzido como Capa Vermelha. Este conto sobrenatural é conhecido por sua narrativa macabra e seu personagem central, um espírito que assombra banheiros públicos e escolares, oferecendo às suas vítimas uma escolha fatal entre papel higiênico vermelho ou azul. A lenda conta que, se alguém estiver em um banheiro e ouvir uma voz misteriosa perguntando-se prefere papel vermelho ou azul, uma decisão terrível deve ser tomada. Escolher o papel vermelho resultará em um destino sangrento, com a vítima sendo cortada em pedaços até que suas roupas fiquem tingidas de vermelho. Optar pelo papel azul levará a um fim igualmente horrível, com a vítima sendo estrangulada até que seu rosto adquira uma tonalidade azulada. E para aqueles que tentam enganar a Akamanto escolhendo uma cor diferente ou recusando a oferta, um destino ainda mais sombrio os aguarda. Sendo arrastados para o submundo. Este conto é um exemplo fascinante de como as lendas urbanas podem refletir os medos e ansiedades de uma cultura. A escolha entre o vermelho e o azul pode simbolizar as decisões difíceis que enfrentamos na vida, muitas vezes sem uma opção claramente correta ou segura. A Akamanto, com sua presença ameaçadora, serve como um lembrete sombrio de que nem todas as escolhas levam a um final feliz. A lenda urbana Oni-Onna. No folclore japonês, existem histórias que atravessam gerações, sussurradas nas sombras e murmuradas em noites de lua cheia. Entre essas, a lenda de Oni-Onna se destaca como uma das mais arrepiantes e fascinantes. Oni-Onna, ou mulher esquelética, é uma figura sobrenatural que se disfarça de uma bela mulher para atrair homens incautos, revelando sua verdadeira forma esquelética apenas quando está prestes a consumir suas almas. Segundo a lenda, Oni-Onna aparece frequentemente em locais isolados e mal iluminados, como florestas densas e cemitérios antigos,
onde a luz da lua mal penetra as copas das árvores ou as lápides desgastadas, ela seduz suas vítimas com uma beleza hipnotizante, levando-as para lugares ainda mais remotos, onde sua verdadeira natureza é revelada com pele translúcida e ossos visíveis sob a carne. Ela é uma visão de terror puro. Disse que ela pode esticar seu corpo de maneiras sobrenaturais, tornando-se ainda mais aterrorizante para aqueles que têm a infelicidade de encontrá-la. A lenda de Oni Ona não é apenas uma história para assustar os incautos, ela carrega um significado mais profundo. É um conto moral que serve como um aviso sobre os perigos da superficialidade e da sedução. Além disso, reflete temas de vingança e justiça, mostrando como a maldade pode voltar para assombrar aqueles que a praticam. Oni Ona é frequentemente vista como um espírito vingativo, que busca retribuição contra os homens que a traíram em vida, seja como uma esposa traída ou uma geisha assassinada. A lenda da Kushizaki Onna. A lenda de Kushizaki Onna conta a história de uma bela jovem que certo dia se submeteu a uma cirurgia plástica, porém, infelizmente o destino foi cruel com essa pobre moça, pois de alguma forma, um terrível incidente teria acontecido durante essa inspeção, fazendo com que sua boca fosse rasgada de orelha a orelha. A história também diz que essa moça teria duas irmãs caçulas, e que teriam conseguido se submeter com sucesso a essa cirurgia plástica. Talvez por este fato ela tenha vindo a se tornar um espírito vingativo. Dando continuidade à lenda, o mito tem como base os rumores de que o espírito de Kushizaki Onna perambula as ruas desertas do Japão durante a noite com uma máscara de cirurgia, e que se você se deparar com ela, logo irá surgir uma pergunta: você me acha bonita? Caso você diga que sim, ela irá tirar a máscara e revelará seu rosto deformado. Logo surge novamente a pergunta: ainda assim você me acha bonita? Caso você mude sua opinião sobre a moça e diga não, ela irá te cortar ao meio com uma tesoura. Porém, caso sinta-se encurralado e diga sim, ela irá rasgar sua boca para que fique igual à dela. Então, quer dizer que independentemente da escolha, a vítima sempre terá desvantagens no final. Bem, não exatamente. Irei dar uma boa dica para vocês. Se algum leitor aqui pretende ir para o Japão algum dia e usualmente é um caminhante noturno, carregue doces em suas bolsas, de preferência balas e pirulitos, pois a lenda também diz que ela adora doces, e que se você oferecer um a ela, irá agradar o espírito, fazendo com que ela deixe você ir embora. Lenda urbana da Árvore das Almas. As lendas urbanas são relatos que atravessam gerações, misturando realidade e ficção de maneira indissociável. No Brasil, essas histórias ganham um colorido especial, refletindo a rica tapeçaria cultural do país. Uma dessas lendas é a da Árvore das Almas, um conto que evoca mistério e sobrenatural, e que se enraiza profundamente no imaginário popular. A lenda da Árvore das Almas fala de uma árvore mítica, muitas vezes descrita como imensa e imponente, que seria o ponto de encontro das almas daqueles que já partiram. Segundo o folclore, essa árvore seria capaz de conectar o mundo dos vivos ao dos mortos, servindo como um portal para outras dimensões ou estados de existência. Em algumas versões da lenda, acredita-se que as almas dos entes queridos podem ser sentidas na brisa que passa pelas folhas da árvore, ou que seus sussurros podem ser ouvidos no crepitar dos galhos. Para outros, a árvore é um local de respeito e temor, onde rituais e oferendas são realizados para apaziguar os espíritos e pedir proteção. A lenda também é alimentada por relatos de fenômenos inexplicáveis nas proximidades de árvores que se acredita terem poderes especiais. Luzes estranhas, sons sem explicação e a sensação de uma presença invisível são comuns em tais histórias, aumentando a aura de mistério que envolve esses locais sagrados. A Árvore das Almas não é apenas um elemento do folclore. Ela representa a conexão profunda entre a natureza e a espiritualidade humana. Ela simboliza o ciclo da vida e da morte, a eterna dança entre o finito e o infinito. Em muitas culturas, árvores são vistas como símbolos de vida, crescimento e renovação, e a Árvore das Almas é uma extensão dessa simbologia, entrelaçada com o sobrenatural. No Brasil, a lenda da Árvore das Almas pode variar de região para região, mas o cerne da história permanece: uma árvore que guarda as almas e os segredos dos mortos, um lugar onde o véu entre os mundos é mais fino e onde o inexplicável se torna possível. Essas lendas urbanas, como a da Árvore das Almas, são mais do que histórias para assustar crianças. Elas são um reflexo das crenças, medos e esperanças de uma cultura. Elas nos lembram que há mais no mundo do que aquilo que vemos e entendemos, e que o sobrenatural pode estar apenas a uma sombra de distância, esperando nas raízes de uma árvore antiga. Lenda urbana: a procissão das almas.
No coração do folclore brasileiro, entre as histórias que arrepiam e fascinam, está a lenda da procissão das almas. Uma narrativa sobrenatural que atravessa gerações, contando sobre almas penadas que vagam pelas ruas em cortejos noturnos, envoltas em mantos brancos e carregando velas que nunca se extinguem. A lenda fala de uma velha senhora que, vivendo sozinha, passava seus dias observando a vida pela janela de sua casa no interior. Uma tarde, ao cair do crepúsculo, ela testemunhou uma estranha procissão. Figuras espectrais, vestidas com roupas largas e brancas, desfilavam em silêncio, sem que ninguém na vila soubesse de tal evento. A igreja não tocará os sinos, e não havia aviso algum dessa marcha dos espíritos. A velha, curiosa e sem temer o desconhecido, recebeu de uma das almas uma vela, com a promessa de que seria buscada no dia seguinte. Mas ao despertar, em lugar da vela, encontrou ossos humanos, um adulto e uma criança, um lembrete macabro de que certas coisas são destinadas a permanecer no reino do invisível. Essa lenda, tão rica em imagens e simbolismo, reflete o medo e a curiosidade que temos do desconhecido. Ela nos ensina sobre o respeito que devemos ter pelo sobrenatural, pelas tradições e pelos avisos que, às vezes, nos são dados de maneiras misteriosas. A procissão das almas é uma história que ecoa nas ruas de cidades históricas como Mariana, onde os devotos recriam a procissão, vestindo-se como as almas da lenda, numa mistura de fé e folclore. A lenda também nos fala sobre a solidão e a importância da comunidade. A velha senhora, isolada, ansiava por conexão e interação, algo que muitos de nós podemos entender. Em sua solidão, ela buscou companhia até mesmo no sobrenatural, um reflexo de nossa própria busca por sentido e pertencimento em um mundo que, muitas vezes, parece girar sem nos notar. A procissão das almas é mais do que uma lenda, é um espelho das profundezas da alma humana, um conto que nos convida a olhar além do véu da realidade e a respeitar os mistérios que não compreendemos. Ela nos lembra que, em cada esquina da vida, pode haver uma história esperando para ser contada, um mistério esperando para ser revelado, e talvez, uma procissão de almas esperando para ser respeitada. E assim, a lenda persiste, sussurrada nas noites de lua nova, quando o vento carrega o som de passos distantes e o fraco brilho de velas parece dançar à distância. É um lembrete de que, em algum lugar entre o céu e a terra, há histórias que desafiam nossa compreensão, histórias que nos unem no fascínio pelo eterno e pelo sobrenatural. Lenda urbana Homem do Gancho. As lendas urbanas são contos que se espalham de boca em boca, ganhando novos detalhes e variantes a cada vez que são contadas. Uma das mais arrepiantes e persistentes é a lenda do Homem do Gancho, que se tornou um clássico do terror urbano. Esta história, que teria surgido nos anos 60 nos Estados Unidos, fala de um homem que, após um terrível acidente que lhe custou a mão, passou a usar um gancho no lugar do membro perdido e aterrorizar casais em locais isolados. A versão mais conhecida da lenda conta a história de um casal de jovens que decide passar um momento a sós em um local afastado, conhecido como Beco do Amor. Enquanto desfrutam da companhia um do outro, são interrompidos por um anúncio de rádio que alerta sobre um fugitivo perigoso, conhecido como o Homem do Gancho, que escapou de um asilo de saúde mental nas proximidades. O medo se instala, e a garota insiste para que voltem para casa. Ao chegarem, descobrem um gancho ensanguentado pendurado na maçaneta do carro, um sinal macabro de que o perigo estava mais perto do que imaginavam. Essa lenda é tão enraizada na cultura popular que inspirou filmes, séries e até jogos, refletindo o fascínio e o horror que as histórias de assassinos e criaturas noturnas exercem sobre nós. Ela também serve como uma advertência para os perigos de se aventurar em lugares desconhecidos e isolados, especialmente à noite. O Homem do Gancho é um exemplo perfeito de como lendas urbanas podem se tornar parte do imaginário coletivo, influenciando nossos medos e comportamentos. Elas são um reflexo das ansiedades sociais e, muitas vezes, contêm lições morais ou advertências. No caso do Homem do Gancho, a mensagem parece ser clara. Cuidado com os estranhos e os perigos que espreitam nas sombras. Embora seja apenas uma lenda, o Homem do Gancho nos lembra que, às vezes, os monstros mais assustadores são aqueles que podem estar escondidos bem ao nosso lado, na realidade que nos cerca. E você, conhece alguma lenda urbana que te arrepia até os ossos? Compartilhe conosco e mantenha viva a tradição dessas histórias que, mesmo sendo ficção, nos fazem olhar duas vezes por cima do ombro quando a noite cai.
Obrigado por ouvir o nosso canal Escuridão do Além. Esperamos que você tenha gostado dos relatos e histórias e que elas tenham levado você a lugares sombrios e misteriosos. Agradecemos sua escolha pelo nosso canal e esperamos que você volte em breve para mais relatos e histórias assustadoras.